Aula toda preparada especialmente para você sobre um assunto que, olha, você tem que saber. É o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E olha só, presta muita atenção, sabe por quê? O ECA está cheinho de alterações. Todas as alterações agora de 2016. Então, se você já fez outras aulas comigo mesmo, aqui gravadas, ou com outros professores, presta atenção, porque essa versão, ela é fresquinha, acabou de sair. Aquilo que você viu anteriormente mudou, e não mudou pouco não, tá, gente? Mudou muito. Então, não tem jeito não. Tem que prestar atenção, olhar direitinho e estudar. Eu sempre digo para quem está fazendo o curso de legislação, que legislação, meu amor, é igual às ondas do mar. Muda, muda toda hora, né? A maré vai levando, a onda fica mais forte, daqui a pouco fica igual, daqui a pouco... Nunca tem essa questão de eternidade. Então, portanto, presta atenção, porque é assim que a gente vai ver essa questão da legislação hoje, tá? Lógico que essa aula que eu preparei para vocês é um recorte daquilo que mais comumente está presente nos concursos. Eu sugiro que você depois baixe a lei, você não precisa comprar, basta você baixar no site do Planalto, você consegue baixar a lei na última versão. Cuidado quando você coloca lá no Google, não adianta você colocar ECA atualizado, porque tem um monte de arquivo atualizado 2015, e aí não adianta. Então você tem que pegar essa versão mais recente, que é de 2016. O melhor lugar para você pegar no site do Planalto, tá? Então é planalto.gov.br e você consegue baixar, coloca lá, faz a busca do Estatuto da Criança e Adolescente, pode baixar pelo número da lei ou pela data. Então essa é a lei 8.069, de 13 de julho de 1990. É uma lei extremamente importante para os professores, né? Vão fazer o concurso agora. E tem que conhecer. Então, a gente vai começar no título 1 das disposições preliminares. Então, o artigo 1º vem dizendo assim: essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, sobre o que o ECA fala, proteção integral à criança e ao adolescente. Então, muita gente reclama do ECA, recrimina, porque ele só fala da criança e só fala do adolescente, só protege. Mas, gente, esse é o objetivo dessa lei, tá? Então, o problema, se você acha que tem nessa situação, não é o ECA, tinha que ter outra lei. Mas essa lei, ela foi feita pensando na proteção integral de crianças e de adolescentes. Ponto. É isso o objetivo dela. Artigo 2º vai dizer quem é a criança e quem é o adolescente. Então, considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, vamos entender? Criança é até 12 incompletos. 12 incompletos é o seguinte, ó, 11 anos, 11 meses e 29 dias é criança, tá? Completou 12, aí tá, é adolescente. No intervalo entre 12 e 18, a gente tem o adolescente, tá? Então, no intervalo, 18 anos já não faz mais parte, mas 17 anos, 11 meses e 29 dias, o sujeito continua sendo considerado adolescente. Então, grava bem essa regrinha, porque essa é uma pergunta que está sempre nos concursos. Mas sempre, gente, essa pergunta ela não some. E muitas vezes as pessoas erram, porque colocam que a criança é a criança até 12 anos. Não é 12 incompletos. Então, preste atenção na nomenclatura correta, preste atenção a tudo que você tem que colocar, ok? Existe também um parágrafo único falando desse assunto, que é o assunto da idade. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, existe uma lei para falar especificamente desses casos. Não nos compete saber que casos são esses. Nos compete saber que, sim, é possível, em algumas situações específicas, que essa idade se amplie, que você consiga até os 21 anos de idade e entender ainda a aplicação desse estatuto. Mas, lembra-se, esses são casos excepcionais, ou seja, fogem da regra e, portanto, não é aquilo para o qual a lei prioritariamente foi pensada, ok? Iniciamos assim o ECA, vamos continuar para ver o que mais vem para a gente aqui de novidade.
Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Artigo 3º falou várias coisas para a gente discutir. Olha como o entendimento da proteção integral para a criança é amplo e também para o adolescente, tá? Então, a gente tem uma ideia de direitos fundamentais, tá? Direitos fundamentais que toda pessoa humana tem. Além desses, tudo aquilo que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente vem trazendo. E lembra que quando a gente fala de crianças e de adolescentes, a gente está falando de desenvolvimento. Essas são as épocas de maior desenvolvimento do ser humano. Então, a gente está falando de desenvolvimento. E as categorias de desenvolvimento citadas no Estatuto, elas são bastante específicas e a gente precisa saber quais são elas. Então, ele vai falando de desenvolvimento físico, mental e moral. Então, fisicamente, a mente, toda a perspectiva psicológica do indivíduo, moral, ou seja, do desenvolvimento, a construção de valores e tudo mais, espiritual e social. Não se espante, sim, a lei está falando de desenvolvimento espiritual, sem citar uma ou outra ou qualquer uma denominação religiosa. Mas o desenvolvimento espiritual é visto, é entendido como desenvolvimento e como algo a ser garantido via proteção integral do ECA, tá? E o principal, em condições de liberdade e de dignidade. Então, toda a ideia da liberdade e da dignidade estão presentes quando o assunto é discutir a proteção integral de crianças e de adolescentes. E aí nós temos um parágrafo único que eu faço questão que você preste muita atenção agora, hein? Olha lá, tá vendo? Ó, incluído pela Lei número 13.257 de 2016. E gostou da aula do professor, quer continuar assistindo essa videoaula? Então convido vocês a acessarem o lacconcurso.com.br. Lá vocês vão encontrar a melhor preparação para o concurso da SEDUC MT 2017. Lançamos um curso pré-edital, mas podem ficar tranquilo que quando o edital for publicado, se tiver alguma alteração na nossa grade, e terá alterações, nós aqui do LAC Concursos vamos atualizar este curso de graça para vocês, desde que esteja dentro do seu prazo de acesso. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aí no LAC Concursos, essa grande preparação. Nós vamos fazer de tudo para ser a melhor preparação para a SEDUC MT 2017, ok? Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então, vá lá no nosso site, clique lá em materiais, faça o seu download de graça desse material do nosso grande professor. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Tchau, tchau. Clique LAC.